Band News. Durante sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o Davos, como é a pronúncia bem, a ministra, é porque o S em francês não se é citado. Cane, não é Canis, é Cane, Davos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que 120 milhões de brasileiros passam fome no país. O número é bem acentuado no que ela falou. Números apresentados pela ambientalista chocam qualquer um que tenha coração. E até fiquei imaginando, ela vai se retratar. Achei um número absurdo. Embora as Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura tenham afirmado em um estudo que 9 milhões de pessoas aqui no país estão subalimentadas, um número bem menor que o apresentado pela ministra, são dados que a gente precisa debater. 9 milhões de pessoas ainda é alto. Se fosse 100 pessoas morrendo de fome... É triste mesmo. Se levarmos em conta a insegurança alimentar, leve, moderada e alta, esse número pode ser bem maior, o que preocupa. Até que ponto o poder público tem culpa? A pandemia interferiu nisso? A desigualdade social e a econômica contribuem para isso? Como é que a gente pode pensar ações sociais e econômicas caminhando juntas para mudar esses números? É o que a gente quer conversar hoje com Davi Azim, vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará. Davi, seja bem-vindo. A gente agradece a sua participação nessa conversa. Opa, bom dia. Muito obrigado. Eu que agradeço por poder estar aí mais uma vez com vocês aí, tá certo? Conversando aí um tema tão interessante, né? Isso. Tão importante. E eu vou chamar o internauta, vou chamar o ouvinte da Jangadeiro 101,7 para participar. Envie perguntas, comente, junte-se à nossa conversa pelo 981543814 e pode acompanhar o debate também no YouTube, Facebook, Twitter, Jornal Jangadeiro. Eu vou começar já perguntando assim, a pergunta que não quer calar. Davi, até que ponto o poder público tem culpa? Bom dia. É claro que o poder público tem culpa a partir do momento que se cria políticas públicas, tá certo? Se planeja políticas públicas e na execução desse planejamento, quer dizer, na hora que vai executar aquilo a que se propõe uma política, né, de combate à pobreza, por exemplo, e aí podemos citar várias áreas, a parte educacional, como também a parte aí, digamos, de transferência de renda. Quando a partir da execução e a avaliação dessa política, você não consegue, né, fazer as correções necessárias. E uma das correções necessárias será que aquele público ao qual a política foi direcionada está conseguindo ter acesso a essa política? Então essa avaliação é importantíssima para saber se dá efetividade ou não desse programa. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar, que é de responsabilidade sim do poder público. Agora, eu gosto de falar o seguinte: quando o governo não atrapalha, ele ajuda muito quando ele não atrapalha, certo? Então, por exemplo, quando o governo consegue também fornecer elementos necessários para que a economia por si só consiga manter, né, um certo grau de crescimento, de atividade e proporcionar oportunidades para o seu cidadão, então também isso aí é uma tarefa também do poder público, tá? Então eu vejo esses dois sentidos aí. Mas é de essencial, digamos assim, a atuação que o poder público de todas as esferas esteja atento, né, a essa questão tão danosa que é a pobreza, né? Principalmente o que você falou aí, a questão da segurança alimentar e nutricional também. Você acha razoável, a palavra aqui entre aspas, esse número citado pela ministra lá em Davos? 120 milhões? Eu acho que ela não tinha o conhecimento desse número, né? Eu acho que ela se equivocou, realmente, assim como você falou, foi um equívoco. E que equívoco, tá? Isso aí também demonstra que aquele a qual está dirigido a determinada política pública, a um determinado cargo público, precisa ter conhecimento daquilo que fala, conhecimento daquilo que está, né, sendo abordado. E, de certa forma, a ministra errou, e errou muito feio, né? Ok. Eu estava vendo hoje pela manhã a
economista, que ainda é onde ela estiver, a Maria da Conceição, falando sobre a questão da miséria, da fome, e onde ela atribuía a questão econômica, única e exclusivamente a questão econômica. Vê se eu consigo pegar aqui o texto dela. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, honradamente, quase que digo, do demo. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. Deputada. Ela era deputada, Maria da Conceição, e economista, professora da universidade. Essa citação dela feita há alguns anos atrás parece caber ainda hoje, não é, Davi? Olha, veja bem, Nonato, eu gosto de falar o seguinte, para combater a pobreza, essa situação toda, existem algumas ações que já estão sendo feitas, tá? Primeiro, o mundo todo já descobriu que transferência de renda, né, para os mais pobres é algo que não vai ter mais volta. Isso combate a pobreza efetivamente, isso é necessário. E o Brasil tem feito bem isso, né, também, essa questão da transferência de renda, assim como outros países. E combater a pobreza passa necessariamente no combate à falta de capacitação das pessoas, educacional, passa necessariamente pela empregabilidade das pessoas, pela uma economia atrativa, tá certo, para investimentos, os empresários. A iniciativa privada, ela sim, contribui muito para que o desenvolvimento desse processo todo de crescimento econômico, só com o crescimento econômico, através de estímulos mercadológicos, tá certo, pessoal, é que nós teremos aí o combate à pobreza efetivo. Ela, quando fala de justiça social, ela deveria ser mais específica. O que é justiça social, né? A gente tem que definir isso, às vezes fica muito no ar, e é necessário que as pessoas saibam que a melhor justiça que nós podemos fazer é dar segurança jurídica, é dar oportunidades de emprego e renda para as pessoas através de uma economia onde o investimento seja o foco. Investimento, né, e a alfabetização das pessoas, né, a capacitação do ser humano. O ser humano é o foco da economia. Então, eu discordo veementemente com o que ela falou, apesar de concordar com ela num ponto apenas que é os tecnocratas, burocracia. Realmente, um país que é muito burocrático, é cheio de burocracias, realmente ele impede o desenvolvimento econômico. Isso é uma coisa, é fato. Isso aí, algumas coisas são fatos, outras são boatos. E um fato é, quanto mais burocrático for, mais impede a questão do desenvolvimento econômico. Isso aí é um fato realmente que eu devo concordar com ela, né? Ela não estaria se referindo à desigualdade social e econômica que tem contribuído para isso? Leonardo, a desigualdade, vamos assim, digamos assim, eu quero ser mais pragmático, tá? Okay. A desigualdade no mundo, ela é um fato, tá certo? A vida, ela é desigual, na realidade, e isso tem que ser combatido, claro. A distribuição de renda, a melhor distribuição de renda tem que ser feita, concordo. Mas não é só isso. Não é só a questão de você apontar para a desigualdade e para tecnocratas ou a justiça social que vai resolver o problema do nosso país, do nosso Estado. Não. É com políticas efetivas, com pessoas com meritocracia, tá? E com digamos assim, com racionalidade nos gastos, tá? Nem tudo que a gente faz tem assim, uma viabilidade econômica. Por exemplo, temos que repensar os gastos governamentais, nós temos que pensar isso. Temos que pensar a questão do nosso ambiente econômico, uma maior propulsão de atração de investimentos. Temos que repensar. Então, eu não vejo na fala dela algo assim muito, digamos assim, plausível para uma economia para crescimento econômico, que tem esse objetivo de reduzir a pobreza. Não é apontando só para a desigualdade, é mostrando para onde vai sair da desigualdade. E apontando para onde. Então, essa para mim tem que apontar. Então, eu aponto isso como veemente. A gente tem que dar crédito à iniciativa privada, temos que desburocratizar, temos sim que reduzir impostos nesse país, é necessário para que a gente possa crescer. Ano passado foi lançado uma pauta BR 22 mais 8, que era 22 mais 8 anos, tá, do movimento que busca guiar as ações, os planos e as políticas para os próximos governos do Brasil. Estão faltando 7 anos para que chegue 2030, que era o ponto, a marca
a data de avaliação do compromisso mundial em alcançar metas de desenvolvimento sustentável e também se construir a diminuição, Marco, de diminuir cada vez mais a miséria social. Você acha que estamos encaminhando para chegar a 2030 cumprindo 100% dessa pauta? Não. Mas assim, não tem como a gente nem assim, chegar assim. Eu acho que a gente está cumprindo assim nem 30% disso, tá? Nem 30% disso. Essa é a realidade. Estamos longe demais, mas assim, nada está perdido, né? A gente precisa apenas apontar para o caminho certo, direcionar e dar foco e instrumentalizar isso de forma correta, né? Como por exemplo, no estado do Ceará, qual é uma das saídas que eu estava até discutindo no debate? Quais são as saídas do estado do Ceará que devem ser feitas ainda, né? Eu acho assim que a gente tem que distribuir o PIB, temos que distribuir políticas de turismo no estado do Ceará, mais para o interior do estado. Existe uma concentração de renda, porque muitas vezes existe uma concentração de políticas públicas numa região metropolitana. Então, por exemplo, o Ceará, você vê muitas políticas públicas funcionam, mas ali dentro da região metropolitana. Aí tem que sair, a gente tem que procurar ali o sertão, tem que procurar mais o Cariri, a gente tem que espalhar isso. Então, aí fazendo esse tipo de coisa, podemos também ter uma melhor distribuição de renda. Nessa pauta do BR 22+8, na época 22+8, tem, por exemplo, o enfrentamento das desigualdades. E indicado aqui, olha, tornar o sistema tributário mais justo por meio da mitigação da regressividade dos tributos, retomar a política de reajustes reais ao salário mínimo, fomentar políticas para a formalização das relações de trabalho, fortalecer a agricultura familiar e implementar dispositivos da Convenção Interamericana. E eu acho que um ponto que você citou aí, o ponto em que a gente deve promover a educação das gerações no sentido de qualificá-las para a ocupação de trabalho com as novas tecnologias, não é isso? Perfeito, Donato. A gente precisa, como forma sustentável, né, para a economia, que nossas gerações estejam alinhadas com o mercado, né, com as novas oportunidades. E o que o mercado quer hoje? O mercado hoje quer profissões voltadas ao mundo digital. Uhum. Como qualquer outra atividade humana, econômica, a era digital veio para ficar, não muda mais. Isso aí não tem mais o que voltar. Então o jovem tem que estar alinhado a isso aí, vendo essa situação, essa possibilidade, tá certo? Agora você falou, por exemplo, aí da reforma tributária, isso, né? Outro ponto sensível, é um campo minado da política também, onde você pisar pode explodir, mas ele é necessário, né? É necessário você ter que bater, você tem que enfrentar essa reforma tributária. E não é uma reforma tributária nula, como fala aí, né? Não existe reforma tributária nula. A palavra reforma já remete a algo mudado, não pode ser nula. Nula não existe. Então, assim, tem a questão da reforma, você falou da agricultura familiar. Temos que ajudar também a tecnologia na agricultura familiar no estado do Ceará, com a educação também, mas principalmente temos que mudar a estrutura que o nosso agricultor enfrenta, tá certo? Realmente uma estrutura difícil, que às vezes o cara só tem uma pessoa para vender, só tem um comprador em determinado segmento, e ele fica amarrado a essa pessoa, e tipo assim, quase escravizado, né? Então, isso tem que ser combatido também. Enfim, você falou aí da reforma da agricultura, o que mais, Leonardo? Você falou aí agora que eu me esqueci agora. Deixa eu pegar aqui de novo a relação do fórum. Foi interessante. A lei da coisa do trabalho, do salário, o salário mínimo. O salário, pronto, salário mínimo, que acompanha a inflação. Para o lado do trabalhador, eu acho sim sensato demais esse tipo de abordagem. Mas nós temos que pensar também do lado do empresarial, tá certo? Os custos do empresário com relação a isso. Se nós aumentamos igual à inflação, o salário mínimo do trabalhador, ótimo. Mas e o empresário, como é que fica? Os custos vão aumentar? E se os custos aumentarem com relação à mão de obra? Ele vai contratar mais ou menos? Ele vai produzir um produto mais barato ou mais caro? Tudo isso tem que ser refletido, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que sempre estar atento a essas variáveis, porque quem move a montanha, quem move a roda da economia, também tem que estar, né? Também tem que estar, assim, digamos assim, meio sobrecarregado, né? Tem um dado curioso que acho que você pode fazer uma avaliação. Pela primeira vez em 30 anos, a gente assiste a riqueza extrema e a pobreza extrema crescerem simultaneamente. Anotou?
Verdade, verdade. Esse fenômeno aí tem acontecido aí, principalmente depois da pandemia, né? Pois é. Principalmente nesse aspecto aí. E até que ponto a pandemia também tem contribuído para esse número citado pela ministra? Olha, o número que a ministra colocou, o número, é um número ali que não corresponde à realidade, né? Então a gente tem que falar o que é real, né? Então, tirando a base citada por ela, mas até que ponto a pandemia tem contribuído para o aumento da desigualdade, não só da desigualdade, da vulnerabilidade social? Sim, claro, sim. Olha, o período que nós passamos aí, a gente tem bastante colocar aí na mesa que uma economia toda foi parada, né? A nível tanto nacional como mundial também, a economia parou. Então, todos os processos de desenvolvimento de emprego e renda, eles pararam, né? Então, as pessoas que são, por exemplo, autônomos, né, digamos assim, outras pessoas que têm suas empresas, tiveram que parar, e isso aí realmente foi algo extremamente danoso. Uma outra questão também, lembrando de Davu aqui, é que um relatório, a sobrevivência do mais rico, porque é preciso tributar os super ricos, agora para combater as desigualdades, foi lançado na reunião do fórum e foi defendido aí o aumento da tributação dos super ricos para recuperar parte dos ganhos obtidos por meio de lucros excessivos durante a crise com a pandemia. Isso tem muito a ver, é correta essa saída? Olha, também é polêmico isso, tem que ser bem estudado, mas é polêmico, porque você tem um lado seguinte, se eu vou taxar os super ricos, será que esses super ricos, com essa taxação, sairão do nosso país ali para procurar outros países que não estão com esse nível tão elevado de taxação? Se essa taxação ocorrer de forma igualitária a nível mundial, tudo bem, eu até vejo que existe uma certa justiça nisso. Mas se não for, vai haver um movimento de capitais aí, sabe, Nonato? A pessoa que é super rica, por exemplo, no Brasil, vai procurar investir em outro país, tá? Então isso tem que ter cuidado. É claro que nós temos que realmente diagnosticar de forma melhor essa questão da tributação no Brasil, né? Porque o mais pobre sofre muito com isso, né? Nós aqui, em termos de reforma tributária, nós taxamos muito o consumo. E aí o pobre sofre com isso, porque a gente taxa o feijão, taxa o arroz, aquilo que é do pessoal mais pobre, né? E o rico sofre menos com isso. É claro que precisamos buscar justiça tributária também, mas tem que ser bem avaliado isso aí, sabe, Nonato? Eu acredito que temos que ter cuidado para também não darmos uma bitributação para quem está investindo no país. Só para a gente ilustrar aqui, cada bilionário ganhou durante a pandemia cerca de 1.700.000 para cada $1 obtido por uma pessoa dos 90% mais pobres. Um imposto de até 5% sobre os super ricos poderia arrecadar 1.700 bilhões por ano, o suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza. Isso aqui, a tributação dos mais ricos. Na última década, os super ricos concentraram cerca de metade de toda a riqueza gerada no mundo. E os 3.390 indivíduos mais ricos aqui do Brasil detêm 16% de toda a riqueza do país, mais do que 182 milhões de brasileiros, o que dá 85% da população. Há desníveis que são acentuados, ou não? Sim. Eu até acrescentaria outros desníveis. Por exemplo, existem políticas públicas que são feitas por governos que gastam dinheiro aí sem necessidade alguma, sem nenhuma efetividade. Também tem que ser repensado esses gastos do governo. Veja, taxar os mais ricos ou os empresários mais ricos tem lá, digamos assim, seus benefícios. Mas eu repito, eu tenho receio de haver uma fuga de capitais no Brasil se isso não for uma forma igualitária, tá certo? Por exemplo, será que o Brasil tem muito cargo público aí sendo distribuído, gastando dinheiro público desnecessariamente? E tem que perguntar também isso. O empresário, ele tem que ser visto não como mal, mas como uma solução, tá? A empresa é uma solução, empregos, ela gera renda. Então, eu vejo, claro, a gente tem que buscar justiça tributária também, sabe, Nonato? É necessário. Tem gente rica que precisa realmente pagar mais imposto. Mas tem que ser bem pesado numa balança, só pesar isso, para não haver um efeito
contrário, né? Que seria redução de empregos, inclusive, né? Então, eu penso que tem que ser uma coisa muito bem estudada. Então a gente chega a uma compreensão aqui no final que combater a extrema desigualdade no mundo é medida necessária, cada vez mais defendida pelos economistas. Os próprios economistas alertam os governantes para isso. E é fácil compreender também a defesa dos estudiosos ao se deparar com as disparidades. Enquanto o 1% mais rico do mundo acumula mais que o dobro da riqueza de 92% da população, quase metade das pessoas no planeta sobrevive com menos de, vamos dizer aqui, $5,5 por dia. São dados que eu estou pegando da Organização Internacional de Combate à Pobreza e à Injustiça Social, dados de 2020, que certamente não estão tão desatualizados, não. Mas a saída realmente é para reduzir as desigualdades, é isso que você falou, tendo o bom senso de evitar que haja desigualdades no acerto dessas contas, não é verdade? Certamente, Nonato, certamente, né? A gente tem que procurar realmente reduzir a pobreza, é necessário. E para reduzir a pobreza, a gente tem que capacitar pessoas, tem que buscar o acesso dessas pessoas às políticas públicas. Nós temos que ter cuidado com os mais pobres, os erros, certamente, os mais vulneráveis, mas também temos que dar a solução. A solução, ao meu ver, é educacional, é capacitação. Para você ver, Nonato, aqui a educação continuada no nosso país é tão baixa, se for comparar com qualquer país do outro mundo, assim, desenvolvido. Tem país desenvolvido que, por exemplo, na Europa, que 1.200 horas de capacitação, educação continuada. Nós não chegamos nem a 70 horas. Quer dizer, a diferença é brutal. Nós precisamos pensar nisso aí, porque a partir do momento que eu tenho uma mão de obra capacitada, Nonato, eu posso até... eu sou atrativo para os empresários, certo? A partir do momento que eu tenho uma mão de obra capacitada, eu não preciso mais fazer aquele jogo fiscal de dizer, venha para o meu estado, que eu vou te dar incentivos fiscais. Não há necessidade. Porque o próprio empresário necessita dessa mão de obra e estará querendo colocar sua empresa naquele lugar, porque as pessoas estão preparadas para isso. E aumentando a produtividade, né? Essa questão da produtividade na nossa economia. Então, isso é um fator importantíssimo para a redução da pobreza. Você citou aí países da Europa, e nos países mais ricos, a tributação progressiva incide principalmente sobre renda e patrimônio, e não sobre o consumo que é feito aqui no Brasil, não é? Perfeitamente, exatamente. Nós temos que realmente tributar mais renda e patrimônio, certamente. Isso aí é uma coisa que nós temos que corrigir. Inclusive, viu, Nonato, a OCDE já deu algumas dicas de como a gente pode fazer. E hoje, atualmente, no Senado e na Câmara dos Deputados, correm lá 2 propostas de reforma tributária muito boas. Eu acho que são muito boas, são interessantes para o Brasil. E aí sim, eu acho que vamos caminhar no caminho mais ameno aí dessa situação que podemos aí reverter, né? Exato. Ele falou OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e com esses dados tão importantes, essa análise tão de bom senso do nosso Davi Azinha, a gente está agradecendo. Sempre que a gente quer discorrer sobre assuntos no rádio, procura um economista que tenha essa linguagem de compreensão para todo mundo, porque o economês da economia geralmente passa despercebido e o ouvinte não se atém à necessidade de compreendê-lo. Obrigado por ser tão... didático, a palavra didático, e sempre atender ao nosso convite, Davi. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Abraço.